Há uma coisa bem interessante na Bíblia, que os alienados da fé, os analfabetos que não têm curso de teologia, os analfabetos que não têm formação histórica, os analfabetos que não leem e só fazem decorar feito papagaio. Mas aqui em Mateus 2, diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo, e diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Aqui está uma grande mentira histórica, porque nesta época Quirino não era governador da Síria. Está descartado essa ideia da existência do suposto Jesus Cristo. Há uma questão duvidosa sobre os milagres realizados por Jesus Cristo. Na realidade, nenhum milagre aconteceu. Por quê? Os cientistas, os filósofos, os historiadores, eles questionam a seguinte questão: se Jesus ressuscitou Lázaro, por que em vez disso não ressuscitou João Batista? Se Jesus teve a capacidade de curar um cego, em vez disso, por que não curou a cegueira? Por que ninguém fora perguntar a Lázaro como era depois da morte? Já que a questão da morte, já que a questão da lei túmulo era uma coisa muito interessante. Outra questão importante: Paulo, ele além de ser precursor do cristianismo, além de ser um alienado, além de ser um fanático, além de ser, digamos, um louco, ele se contradiz nos Atos dos Apóstolos. Quando diz no segundo versículo, Atos 9, versículo 7, ele diz o seguinte: os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Paulo aqui afirma que não vira nada. Enquanto no Atos, versículo 22, capítulo 22, versículo 9, ele diz o seguinte: os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem fala comigo. Uma contradição que deve ser descartada pelos historiadores. Há uma frase de Estanila de Guaita que diz o seguinte: pois o mal, uso feito pelo homem, se foi previsto por Deus, a sua onisciência falhou. Se foi previsto e não pôde ser impedido, eu nego todo o seu poder. Deus podendo impedir e não impediu, eu contesto toda a sua bondade. Diante dessa frase, essa frase ela aniquila o Deus antropomórfico, aniquila o Deus presunçoso, o Deus que se lembra, o Deus que se esquece, o Deus que tem raiva, o Deus que castiga. Na realidade, esse Deus é compatível com o comportamento humano. Há uma história na Bíblia muito interessante e contestada pelos historiadores. É a história do êxodo, da saída de Moisés. Na realidade, não existe nenhum documento histórico provando a existência do suposto Moisés e do suposto Abraão. Como pode Moisés, apenas um escravo, apenas um fugitivo, naquela época de 1250 a.C., derrotar um exército altamente poderoso, um exército altamente armado? Isso é uma contradição. No livro intitulado A Bíblia Não Tinha Razão, mostra categoricamente que esse episódio do êxodo, esse episódio da saída para uma terra prometida, nunca acontecera. O que existiu foi o seguinte: é que há relatos na arqueologia que pessoas que passavam necessidade na cidade de Canaã saíam para o Egito
nos momentos de secas, porque o Egito, como era um estado organizado, guardava grãos, e esses grãos ele resolvia para apaziguar as pessoas que estavam passando por necessidade. Na realidade, o rio Nilo sempre foi uma dádiva para os egípcios, assim afirmara Heródoto. E quando as pessoas de Canaã estavam passando necessidade devido à seca naquela região, fugia para o Egito. Esses são os relatos históricos provados na arqueologia. Mas não se tem nenhum relato do suposto Moisés que derrotou altamente um faraó, altamente organizado. Na época, o faraó era Ramsés. E nos textos egípcios, nos hieroglíficos egípcios, não mostra nenhuma perseguição de nenhum escravo perseguindo o faraó. Então, foi uma história construída que não tem como provar cientificamente, é uma fraude, e as pessoas, diante desse tempo, vêm sendo iludidas por essas mentiras da Bíblia. Que eu, como historiador e cientista, eu não consigo entender. É o episódio do Gênesis, que diz: Jacó luta com Deus e transpõe um val de Jaboque. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocando-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não abençoares. Perguntou-lhe: pois, como te chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Como pode Deus, um onisciente, um onipoderoso, um onipotente, como os fanáticos afirmam, passar a noite toda lutando com o homem? E além disso, está escrito na Bíblia que Deus não podia com Jacó. Então, a partir do momento que Deus não podia com Jacó, deu-lhe um ataque na articulação da coxa. É uma contradição. Deus passar a noite toda lutando com Jacó? Sinceramente, quem se passa a acreditar em umas fábulas dessas é porque não tem raciocínio filosófico ou científico.